Como construir uma carteira de investimentos sem muita dor de cabeça aqui no Brasil? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais. Lembrando que a gente segue as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a esse vídeo em que a gente vai falar como construir uma carteira de investimento, um portfólio de investimento sem muita dor de cabeça. Vamos lá. E aí, sempre lembrando que aqui o que a gente vai falar não é recomendação de compra, não é recomendação de venda de nenhum ativo. A gente vai falar de uma forma educacional exatamente para você que de repente está saindo da poupança, não sabe, não tem nem ideia de como começar a investir na renda variável. Então a gente vai falar exatamente desse ponto, né? De repente alguém que está ali na poupança ou está pensando em começar a investir e não sabe por onde vai. Porque o que acontece? A gente tem aí milhares de opções de investimentos dentre os próprios fundos, ETFs e as próprias ações individuais, fundos imobiliários, estoques, REITs, e aí seria uma infinidade de possibilidades de ativos que você pode compor na sua carteira. Então esse que é o principal problema. Então eu vou mostrar para vocês uma possibilidade para quem quer começar a investir aqui no Brasil sem muita dor de cabeça, tá? É simplesmente utilizando o que a gente chama de ETF, o Exchange Trust Fund, que nada mais é que um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores. Para isso você precisa apenas abrir uma conta numa corretora, a Rico, Clear, de preferência, que não cobra taxa nenhuma, e simplesmente através do código, desses códigos que a gente vai falar, você pode comprar esses ativos. Vamos lá entender melhor essa questão. E a primeira coisa que a gente fala, né, existem duas possibilidades de investidores, né? Os investidores ativos e investidor passivo, né? O ativo seria aquele que vai realmente atrás das ações, vai buscar realmente, mas para isso ele vai precisar de alguma ferramenta de apoio à decisão nesses investimentos. Coincidentemente ou não, a gente aqui na Symmetry desenvolve soluções exatamente nesse ponto, né? Para ajudar as pessoas a escolherem ativos de investimento, como por exemplo ações, fundos imobiliários, estoques, e REITs e ETFs, tanto brasileiros quanto americanos. Existe também uma outra possibilidade que é o investidor passivo. O investidor passivo é aquele que utiliza o trabalho de outras pessoas para investir. Isso através de gestão em fundos de investimento, como fundos de investimentos em ações ou também fundos ETF, do tipo ETF. Então são essas possibilidades para o investidor passivo, aquele que não quer ter nenhuma dor de cabeça, não quer ficar procurando ativos, não quer fazer nada, né? Só quer comprar e aportar mensalmente sem muita dor de cabeça ou quase zero dor de cabeça. Mas para isso a gente tem que entender ainda algumas coisinhas que eu vou colocar exatamente aqui na nossa ilustração. Um ponto principal que a gente tem que entender aqui com relação a risco, né? Eu estou considerando o Brasil, tá? Mas na verdade Brasil e você também podendo investir em outras partes aí no exterior através de fundos também de investimento do tipo ETF. Então aqui, primeira coisa, você tem que entender aqui que nível de risco. Eu vou tentar colocar aqui. Você vai ter a renda fixa, você pode ter também, vou colocar o ouro, uma possibilidade, tá? Um pouco mais arriscada, né? Vou colocar aqui também fundos imobiliários, né? Os FIIs. Vou tentar colocar alguma ordem, pelo menos que, a meu ver, poderia representar um nível de risco, né? De volatilidade. O ouro ali ele pode estar um pouco mais arriscado também, tá? A gente tem as ações e a gente tem as estoques. Vou colocar estoques aqui, porque para diferenciar, uma estoque nada mais é que uma ação negociada lá nos Estados Unidos. Por último, a gente teria cripto, né? Diga, eu não quero nada de criptomoeda, não quero investir em criptomoeda, então não tem problema. É isso que você tem que decidir nesse momento. Como é que vai ser o seu portfólio de investimento, como é que vai ser a cara do seu investimento. Existem soluções em ETFs aqui no Brasil, aqui na sua corretora brasileira, que você pode investir em todos esses aqui que eu acabei de selecionar aqui. Uma opção aqui para a renda fixa é o IMAB 11. Lembrando, você pode também investir na renda fixa através dos próprios títulos, da compra dos próprios títulos também é uma possibilidade. No ouro, você tem aqui o Gold 11. Nos FIIs, você vai ter o XFIX 11. Ações no Brasil, vou colocar o BOV 11, tá? Aí você pode colocar também o BOVA 11, não tem problema. Nas estoques, o IVVB11 e na cripto, o Hash 11. Agora que você já sabe quais são esses ativos, aí você define quais são as porcentagens de cada um deles. Primeiro, o que você colocaria como porcentagem em renda fixa e porcentagem em ouro, porcentagem em fundos imobiliários,
porcentagem em ações. Aí você vai colocar aqui, de repente, olha, eu não sou uma pessoa que tem aversão a risco, então eu vou colocar aqui 50% em renda fixa. Então a primeira decisão que eu diria, se fosse para o meu filho, explicar para o meu filho, é você entender o quanto você tem a aversão a risco. Para isso, isso vai implicar exatamente na quantidade de renda fixa que você vai compor a sua carteira de investimento. Quanto mais medo, mais receio de investimentos, de renda variável, maior vai ser essa porcentagem. Então você pode colocar 50%, pode colocar 80%, 90%, pode colocar 0% em renda fixa, aqui no caso através do IMAB 11. Eu vou explicar melhor como seria a composição do IMAB 11. E aqui o restante você distribuiria nos outros, né? Os outros 50% você distribui por aqui. Aí a primeira coisa, não, eu ainda tenho aquela aversão a risco, então a primeira coisa que eu mataria seria a cripto. Vou colocar 1% só no hash 11. Apenas 1%. Aí já fica 49 distribuídos aí nesse ponto, né? 49%, aí eu vou colocar, para ficar mais fácil o cálculo, vou colocar 9% aqui no ouro, aqui eu já tenho 10%, então falta distribuir 40%, 40%, de repente aqui eu coloco, vamos colocar aqui 10%, por exemplo, 10% aqui no BOV11, só estou colocando um valor hipotético, tá? Aí é com você como você distribuiria. Essa é uma maneira fácil de distribuir seus investimentos através dos ETFs. Tem um porém que eu sempre falo aqui, né, que você tem que olhar, separei aqui para vocês. Primeira coisa, plotei todos os gráficos aqui de todos esses ativos que eu acabei de falar para vocês. Então, a sua carteira de investimento, ele vai ter uma carteira aí com uma cara, dependendo da composição, aqui em azul mais claro, você tem o BOV11, aqui tem o IFIX 11, o IVVB 11, hash, esse aqui com maior volatilidade é exatamente o hash 11, que é da parte de criptomoedas, é uma composição de criptomoedas. E aí a sua cara dos seus investimentos, por exemplo, ela poderia ter uma cara, vou colocar aqui desde do momento que entrou o hash 11, né? Ela poderia ter essa cara aqui, tá? De repente, seu portfólio de investimentos. Ou se você aportar mais nas criptomoedas, em vez dos outros ativos, ela teria mais essa cara aqui. Ah, não, eu quero investir mais na parte de, vamos colocar aqui, do BOVA11, né? Por exemplo, poderia ter mais essa cara aqui. Aí, dependendo como é que você vai aportar, compor a sua carteira, ele vai ter uma determinada assinatura de crescimento, né? Lembrando que nenhum desses ETFs, eles pagam dividendos, né? Todo o ganho que vai ser acumulado para a sua aposentadoria, para a sua liberdade financeira, você vai ter que reverter através de ganho de capital. Falei ontem, seria uma possibilidade de você sacar, né, através da venda dos ativos, né, através das vendas das cotas, em torno de 20 mil reais. Hoje tem um limite de 20 mil reais sem imposto. Mas outra coisa que você tem que olhar aqui, nessa história toda, em cada um deles você pode pesquisar. Aqui tem o IMAB 11, a composição dele. Se você for olhar a composição do IMAB 11, é basicamente NTNB, ou seja, são títulos públicos atrelados à inflação, e aí tem várias datas de vencimento. Aí você dá uma olhadinha também na taxa de administração. A taxa de administração aqui desse ativo aqui é de 0,25%, então você vai ter que pagar 0,25%. Do BOV11, também a gente já viu que foi 0,10%, né? Taxa de administração. Aqui tem o Gold 11, aqui tem taxa de 0,3% ao ano. O XFIX 11, pesquisei aqui, 0,3% também, se eu não me engano. BlackRock IVVB 11, 0,23% ao ano. E aí vem as mais caras, né, que é a Hash 11, que replica o índice Nasdaq Crypto Index, que eu até copiei aqui, até encontrei aqui qual seria essa composição dessa carteira aí. Seria 62% Bitcoin, o resto é Ethereum, Litecoin, e aí vai, né? Então essa seria a composição. Se você acha que está muito cara essa taxa de administração, você pode, de repente, distribuir entre os dois outros ETFs aqui da Hashdex também, que é o BIT11, né? BITH11, taxa 0,7, é quase a metade daquela do Hash 11. E também do Ethereum, que seria também 0,7%
de taxa de administração. E aí, dessa forma, você consegue construir a sua carteira de investimento 100% baseada em ETFs, principalmente para aquelas pessoas que estão saindo da poupança, né, estão começando a querer investir, nem começaram a investir, mas estão com medo, não sabem como começar. Essa aqui é a maneira mais fácil de você fazer isso. Aí, à medida que você vai construindo esse portfólio de investimento com ETF, aí depois você vai começando a entrar na escolha dos ativos individuais. Realmente você vai botar, de repente, aí, para isso você vai precisar de uma ferramenta de apoio à decisão, seja a nossa, seja uma análise quant, seja uma análise fundamentalista, ou até mesmo análise técnica para decidir qual ativo investir. Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos que querem construir também os seus primeiros 5 dígitos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.